Queridos irmãos e irmãs no Senhor, um momento de reflexão sempre é importante. E de fato, através da reflexão da palavra de Deus é que vem o alimento que nós também precisamos para a nossa vida, que é a palavra do nosso Deus. Eu sei que não está na liturgia, mas eu vou pedir para o grupo aí de louvor, depois da mensagem, se puder cantar aquele hino lá da mesa, pode ser? Que estavam cantando antes do culto, beleza? Obrigado. O texto de hoje, ele vai muito ao encontro do que nós refletimos na semana passada, quando nós falamos de guardar. Senhor, eu vou guardar a Tua palavra para não pecar contra Ti. E até cada um de nós podemos guardar a palavra sempre com um propósito: para não pecar contra o Senhor, para não desviar os nossos pés do caminho de Deus, para não nos afastarmos do Senhor. Enfim, tem muitos propósitos. E hoje nós queremos usar o termo buscar, que é especialmente o versículo 33 do Evangelho que nós lemos: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse termo buscar, ele também tem o sentido de procurar. Procurar minuciosamente. Não tem quando você perde algo em casa e você começa a procurar nos detalhes, nos cantinhos. Você abre livros para procurar onde você pode ter largado, seja lá o que for. É exatamente isso o termo buscar. É procurar com cuidado. Irmãos, o ser humano natural, quando eu falo e quando nós falamos em ser humano natural, nós estamos falando de um ser humano sem Deus. Aquele ser humano, quando nasce, ele nasce como inimigo do Senhor. Esse homem natural, ele até nós vemos ele procurando por Deus. Só que muitas vezes se procura pelo Deus errado, por deuses falsos, até mesmo como a Escritura aponta, muitos deuses falsos, ou talvez ele procura em lugar errado. Ele procura em lugar errado. E é interessante que muitos até chegam a ter o contato com a palavra do Senhor, só que eles não acreditam. Muitos até têm um conhecimento bíblico maior talvez do que eu, e eu acho que tem muita gente com maior conhecimento bíblico do que eu, mas eles não acreditam. Muitos se estudam a Escritura apenas para poder rebater os seus ensinos e tentar achar uma falha aonde comprove que Deus não existe, ou que Deus, Jesus Cristo, não ressuscitou dentre os mortos. Enfim, a dureza do coração das pessoas faz com que eles não acreditam, com que eles não cedem ao poder do Espírito Santo. Segundo motivo porque não satisfaz os desejos desse ser humano. Por que muitos então deixam de acreditar ou não acreditam? Porque esse ensino da palavra do Senhor é um ensino que não satisfaz os desejos dos corações humanos. E por isso se busca outros caminhos, outras soluções. Tenta suprir uma falta do próprio Deus que eles nunca vão encontrar em lugar nenhum. Os judeus, por exemplo, eles na época de Jesus não acreditavam em Cristo como Senhor e Salvador, porque não era este rei que eles esperavam.
Eles não queriam um rei que morresse na cruz, mas eles queriam um rei que impusesse espada contra os seus inimigos e que os vencesse, e que tornasse aquela nação superpoderosa diante do mundo. E aí, como o Salvador não atingiu os anseios, os desejos do coração daqueles homens, então a solução que encontraram foi tentar calar a sua voz. Porém, o homem que ainda não acredita em Cristo, primeiro ele precisa ser o quê? Ele precisa ser achado por Deus. É interessante isso. Parece que nós, quando nós não acreditamos em Deus, nós podemos fuçar e procurar até que eu acho Deus. Mas o sentido é outro. O sentido é que Deus se coloca na nossa presença e nos permite encontrá-lo. É quando você está querendo se esconder de um amigo, de um filho brincando, e você consegue enxergar onde ele está, e de repente você se coloca numa posição aonde ele te encontra. É exatamente isso com Deus. O buscar aqui nos traz a ideia também de um Deus que se apresenta ao seu povo. Pelo batismo e pela palavra, Deus se deixa achar. Pelo batismo e pela palavra, Deus se deixa achar pelo povo. E por isso Ele tem a oportunidade de colocar no coração das pessoas a fé verdadeira. E olha como é interessante. Para Deus ser encontrado pelas pessoas, Ele usa pessoas. Cada um de nós aqui dentro, quando nós falamos com alguém que não acredita em Jesus e nós comunicamos a ele o Evangelho, Deus está nos usando para que a outra pessoa encontre Jesus, para que a outra pessoa seja agraciada pelo poder do Espírito Santo. O que é importante aqui, irmãos, e ali é um evangelho puro, esse deixar-se encontrar, é um evangelho, é graça de Deus, é misericórdia de Deus, é amor de Deus que vai ao encontro da pessoa que está longe. E podemos dizer que isso é o tempo da graça. O tempo da graça, nós vivemos no tempo da graça. Desde o momento em que nós fomos concebidos ao momento da nossa morte, esse período nós chamamos de tempo da graça. É o tempo que eu tenho para me arrepender dos pecados, confessá-los ao Senhor, acreditar no Senhor e continuar no seu caminho. Esse é o tempo. Por isso que quando a pessoa parte deste mundo, o seu tempo da graça aqui acabou. Não tem mais. Quando você foi batizado, você foi achado por Deus. Deus se encontrou com você. Deus mudou o seu coração. E Deus se permitiu que você pudesse, pelos olhos da fé hoje, olhar, acreditar e testemunhar a sua fé. Foi Ele que criou em você um coração novo, um coração que acredita, um coração que confessa seus pecados e a sua fé diante do mundo. Uma pergunta para refletir: adianta nós buscarmos ou procurarmos a Deus se não estou com vontade? Quem de vocês já ouviu essa pergunta ou esta afirmação? Hoje eu não estou com vontade de ir à igreja. Hoje eu não estou com vontade de orar. Hoje eu não estou com vontade de ler a Bíblia.
Talvez vocês ouviram muito isso, e eu vou mais além. Talvez você disse isso muitas vezes. E nós sentimos isso. Isso é natural, essa é a nossa luta, é a luta do novo homem contra o velho homem. O nosso novo homem deseja, almeja as coisas de Deus. Mas o velho homem diz, não, hoje eu não estou com vontade. Mas aí me veio uma reflexão interessante. Quantos de vocês já estiveram enfermos e não tiveram vontade de comer? Levanta a mão, só para ter uma ideia aí. Eu também já passei por isso. E vocês comeram, mesmo sem vontade? Se não comeram, não estaria aqui hoje. Você até pode ficar um meio-dia sem comer, mas em um momento você vai comer, mesmo sem vontade. É ou não é? Aí a pessoa diz assim, mas eu não estou com vontade. Aí o outro diz assim, olha, se você não comer, você vai ficar fraco. E se você ficar fraco, a doença ela vai avançar, porque o teu corpo não tem força de reagir. Por isso que no hospital, nós temos aqui alguns enfermeiros na congregação, né? O que você faz no hospital quando alguém não quer comer? Coloca-se um cano e injeta comida. Você pode não querer comer pela boca, mas de um jeito ou de outro você precisa receber alimento. Agora vamos dizer assim, eu estou sem vontade de comer, mas acabei comendo um churrasco, né? Não tinha vontade nenhuma, até nem senti o gosto da carne, assim como agora está tendo muita gente que não está sentindo o gosto, né? Se eu comi sem vontade e não senti o gosto daquela comida, ela me alimentou? Me alimentou ou não alimentou? Claro, ela me alimentou. O meu corpo recebeu todas as vitaminas, todos os sais que aquele alimento podia me oferecer. E o meu corpo, mesmo sem vontade e mesmo não sentindo o gosto da comida, ele ficou cada vez mais forte e superou aquele momento de enfermidade. Então, resolve procurar a Deus se eu estou sem vontade? Se nós falamos assim, eu não vou procurar a Deus porque eu estou sem vontade, então você está colocando o poder de Deus na sua vontade? Ou achamos que Deus não pode trabalhar o seu coração quando você não está com vontade? A mesa do Senhor está posta. Talvez muitos até podem não estar mais sentindo o gosto da comida. Até podem não ter mais tanto prazer em estar nesta mesa e receber este alimento. Mas é importante buscar, porque o poder está na palavra e o poder está com Deus. Não significa que quando eu não estou com vontade, que Deus não possa trabalhar o meu coração. Muito pelo contrário, Ele pode sim nos sustentar. O versículo diz assim, pois vosso Pai Celeste sabe do que tenhais, sabe que necessitais de todas elas. Está se referindo àquelas coisas dos versículos anteriores. Isso é um consolo. Então, se você está sem vontade de estar na presença de Deus, não te preocupa, o Senhor sabe disso. Ele sabe o que você precisa. Porque Ele sabe também que tudo provém dEle. E nós precisamos dEle. Talvez nós não reconheçamos isso,
mas nós precisamos de Deus. Depois, na oração, vocês vão ter uma ideia porque nós precisamos de Deus. Temos que tirar do nosso pensamento, pessoal, que se eu estou com vontade, então Deus vai agir. Deus vai estar no culto porque eu estou com vontade. Vocês já imaginaram? Talvez se nós fizéssemos uma pesquisa aqui, 20 pessoas talvez iam dizer, eu não estou com vontade de estar aqui dentro. E por isso Deus não estaria aqui? Não, nós invocamos a presença de Deus, Ele está aqui. A presença de Deus, a ação de Deus não depende daquilo, da minha vontade. Ele até pede que nós o adoremos em espírito e em verdade, mas a minha vontade é pecadora. Não esqueçam disso, irmãos, que a nossa vontade, ela é pecadora. Deus, Ele quer de fato trabalhar o nosso coração todos os dias com o seu perdão, com a sua graça e com a sua misericórdia. Talvez seja por isso que muitos não vêm na igreja. Talvez seja por isso que muitos não fazem a sua devoção em casa. Não oram em casa. Com os filhos, com o esposo, com a esposa, com a família como um todo, porque eles não sentem vontade. Talvez seja por isso que muitos vêm à igreja somente na sexta-feira santa, e talvez lá quando tem pinheirinho, como é o termo que a gente usa, porque eles não sentem vontade. E talvez eles tenham esse pensamento que muitas vezes passa pela nossa cabeça, que se eu não estou com vontade, Deus não vai agir, Deus não vai me alimentar. Mas nós temos que tirar isso da nossa mente. Quando bater esse pensamento em nós, não ter vontade de ir à igreja, vontade de orar, vontade de não ler a Bíblia, quando eu não tenho vontade de crer em Cristo Jesus, quando eu tenho vontade de não participar da Santa Ceia, a sua alma está passando fome. A mesa está posta. A mesa está posta e, no entanto, porque a tua vontade, a vontade humana, ela é pecadora, ela deixa a sua alma passar fome. Essa é a conclusão que a gente chega. Não deixe a sua alma passar fome. Não deixe o seu coração passar fome do verdadeiro alimento, porque se a tua alma estiver passando fome, ela vai se enfraquecer, pode ter certeza disso, e vai chegar um momento em que você vai tomar a decisão de se afastar completamente desse alimento verdadeiro. Eu quero aproveitar para chamar a atenção para uma frase que muitas vezes é dita, em muitos momentos ela se encaixa, mas muitos momentos ela não se encaixa. Quando nós convidamos pessoas para virem à igreja, participarem do culto, para um momento devocional, estudo bíblico, e a pessoa diz assim, eu estarei lá se Deus quiser. Está correta a frase? Sim, até ali está correto. No entanto, quando está há pouco tempo da programação, a pessoa recebe um convite para uma festa, para um churrasco, para um futebol, para qualquer outra coisa, e daí ela vai naquele convite. Mas ela acabou de dizer que se Deus quiser, então Deus não quis que ela fosse à igreja. Ela não está querendo culpar Deus por ela não poder vir à igreja, porque olha Deus, olha, no último instante apareceu um convite. Então eu tive que aceitar esse convite. Talvez Deus teria que pedir perdão para a pessoa então, né? Em muitos momentos a frase se encaixa. Outros momentos ela não se encaixa. Se usa esse argumento para dizer assim,
eu não vou estar lá, porque eu estou sem vontade. Eu estou sem vontade. Esses dias alguém me fez uma pergunta, e eu até falei para a pessoa que eu ia falar hoje sobre ela. A pergunta foi a seguinte: pastor, Deus fica satisfeito se buscamos Ele sem ter ânimo? Deus fica satisfeito com a sua presença aqui, mesmo que você não esteja tão animado, mesmo que você talvez estivesse querendo fazer outra coisa? Aqui, ânimo ou sem ânimo, eu entendo, para mim, ela não está dizendo que não tem fé. Ela está dizendo: eu estou desanimado, eu estou triste por isso, por aquilo lá, mas eu ainda tenho fé, eu ainda acredito em Jesus, eu apenas estou desanimado. E eu quero citar alguns versículos para provar para vocês o quanto vale a pena estar na presença do Senhor e o quanto Ele se agrada com a presença, mesmo quando o nosso coração está sem ânimo. Na oração nós buscamos ao Senhor. E o Senhor, em Isaías 55:6, o texto que nós lemos nesta noite, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ora, Deus quer ser buscado. Invoquem o Senhor enquanto Ele está perto, enquanto Ele ainda pode ser achado pelo seu povo. Clamem ao Senhor, busquem a Deus. E Deus gosta tanto, mesmo que nós estejamos sem ânimo, Ele gosta, porque Ele escuta. Ele diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Claro, Deus escuta a oração do seu povo. Ou vocês acham que Deus só escuta quando a minha fé está lá em cima? Se minha fé for bem fraquinha assim, pequenininha assim, será que Deus... eu acho que Deus não vai me ouvir. Eu tenho uma fé muito fraca, muito pequena. Não, Ele tem fé. Tem fé. E Ele promete te ouvir. Deus quer a volta do ímpio. Quando nós estamos desanimados, é muito fácil as pessoas às vezes se desviarem completamente do caminho de Deus. E o texto de Isaías disse assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O desânimo é pecado? Sim. Por que razão os cristãos teriam para andar desanimados? Vamos ser honestos. Nós não falamos que nós temos um Deus de todo poder? Um Deus que pode todas as coisas? Um Deus que sabe de todas as coisas? Um Deus que está em todos os lugares onde é invocado? Por que razão o nosso coração está desanimado? Deus perdoa, irmãos. Que bom. Confesso a vocês, muitas vezes eu entrei nesse templo desanimado. Mas quando terminou o culto, eu agradeci a Deus. Eu falei: Senhor, obrigado por esse culto, porque eu saí do culto transformado. Quantas vezes vocês entraram desanimados aqui dentro do templo e saíram com o coração alegre, com o coração feliz pelo que viram e ouviram aqui dentro? Lucas diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. A fé está pequena, mas venha na presença do Senhor. Ele quer te alimentar, Ele quer te dar o verdadeiro pasto, aquele que vai te sustentar para a vida inteira. Depois nós temos Coríntios, que diz assim:
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós temos um novo coração, irmãos. Isso não são palavras vazias. Quando nós fomos antes perdoados aqui por Deus, Ele criou em nós um novo coração. Creiam nisso. Creiam nisso, isso são palavras de poder, porque foram ditas por Deus. E nós temos também um convite de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As suas costas estão cansadas do seu fardo? Jogue. Deus quer carregar o seu fardo. Ele quer aliviar o seu fardo. Ele se agrada quando o povo chega desanimado, porque Ele quer dar um novo vigor. Ele quer dizer: eu estou com vocês, não desanimem. Por isso, irmãos, se o ânimo está pouco, procure o Senhor. Se você está triste, procure o Senhor. Se você está sem dinheiro, procure o Senhor. Se você cometeu um pecado e não está achando sossego para a sua alma, procure o Senhor, busque Ele. Se você, essa semana nós vamos fazer uma visita e a pessoa disse: eu quero primeiro resolver meus problemas. Não existe solução de problemas, não existe santidade longe de Deus. Se fosse para entrar só santos nessa igreja, nesse templo, eu sou o primeiro a sair. Porque aqui é lugar de doente. Não existe solução de problema fora de Deus. Tem dívida e quer pagar primeiro? Sim, mas vem para a igreja, isso não te impede de estar na presença de Deus. Qual é o problema? Assumir as dívidas e ficar pagando as dívidas lá fora? Nenhum problema. Então busquem a Deus. Em qualquer momento, Deus quer ser buscado, e esse é o tempo que Ele ainda se deixa achar. Não se afastem. Esse é o conselho de um pastor, e eu lembro, os pastores sempre recomendaram isso: nunca se afastem de Deus. Se vocês acham que a vida está difícil, experimentam se afastar dele. Mesmo quando bater o desânimo, a tristeza, a falta de dinheiro, busque ao Senhor. Ele até te incentiva a mudar o seu ânimo, dizendo: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo, irmãos. Muitos amigos estão doentes agora, e vocês vão ver a lista depois de pedidos de pessoas conhecidas, amigos entubados por causa da nova enfermidade. Mas não desanimem. Não desanimem. Já faleceram pessoas da congregação? Sim. Mas não vamos desanimar. Nós somos filhos de Deus, nós temos um Deus de poder, um Deus que disse: vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o Satanás. Jesus venceu a morte. E Jesus vai voltar para nos buscar. Temos todos os motivos para buscar o reino de Deus, todos. Porque é um reino de paz, um reino de vida,
um reino de perdão, um reino da presença de Deus, um reino eterno e muitas outras coisas que ainda vamos encontrar lá. Portanto, busquem esse reino e vocês não vão se decepcionar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Convido então o grupo a cantar aquele hino e cada um, se conhecer o hino, cante junto, senão apenas medite sobre a letra dele. A mesa está posta, o convite foi feito, Jesus oferece alimento perfeito no pão e no vinho, o corpo e sangue é graça de Deus, um amor que é tão grande. Se o fardo é pesado demais, não dá pra carregar. O pecado condena você, quer a culpa aumentar. Jesus abre os braços e diz: vem correndo pra mim. Perdão quero dar pra você, minha paz não tem fim. A mesa está posta, o convite foi feito, Jesus oferece alimento perfeito no pão e no vinho, o corpo e sangue é graça de Deus, um amor que é tão grande. Se o fardo é pesado demais, não dá pra carregar. O pecado condena você, quer a culpa aumentar. Jesus abre os braços e diz: vem correndo pra mim. Perdão quero dar pra você, minha paz não tem fim. Faça isso em memória de mim, tudo fiz por amor a você. Nova ceia preparo aqui, voltarei outra vez. Se o fardo é pesado demais, não dá pra carregar. O pecado condena você, quer a culpa aumentar. Jesus abre os braços e diz: vem correndo pra mim. Perdão quero dar pra você,